Você foi enganado. De novo. A indústria do fitness quer que você acredite que, depois dos 40, seu corpo precisa de um treino mirabolante, dividido em 12 fases, com máquinas que parecem saídas de um laboratório espacial e suplementos que custam mais do que a parcela do seu carro. Mas e se o segredo para ficar mais forte, com mais energia e com um corpo que realmente funciona, estiver em fazer menos e melhor? A verdade é que ninguém prepara você para o que vem depois dos 40. Um dia você acorda e percebe que a recuperação não é mais a mesma. O joelho reclama, o ombro dá sinal, o espelho começa a contar histórias que você nem viu acontecer. E aí começa a saga. Compra curso, segue influencer, entra em desafio, baixa app e nada muda. No fundo, você sente que está se esforçando pra caramba, mas o resultado não aparece. E isso mina sua confiança, devagar, sem alarde. Só que existe um outro caminho. Um caminho que a maioria ignora porque parece simples demais, mas que, na real, é justamente o que separa os homens que continuam evoluindo daqueles que param no tempo. Não é sobre voltar a ser o que era com 20 anos. É sobre se tornar a melhor versão de quem você pode ser agora. Forte, resistente, funcional, pronto para o que a vida pedir. A maioria está rodando em círculos, pulando de treino em treino, programa em programa, sempre atrás do próximo método revolucionário. Enquanto isso, o corpo grita por algo mais simples, mais direto, mais eficiente, algo que não só funciona, mas transforma de verdade. Não só o físico, mas a forma como você se move, vive e encara o tempo que passa. Parece bom demais para ser verdade, né? Só 6 exercícios. 6 movimentos que carregam o poder de reconstruir o que o sedentarismo, a má postura e o excesso de informação deturpada vem destruindo há anos. Mas é exatamente por parecer simples que a maioria ignora, porque foram condicionados a acreditar que mais é melhor, quando, na verdade, mais é só mais, e não necessariamente melhor. Os homens que continuam crescendo, mesmo depois dos 40, não estão fazendo 100 variações inúteis. Eles estão dominando um punhado de movimentos que forçam o corpo a se adaptar, crescer e se proteger contra o envelhecimento, de verdade. E se você ainda não viu o resultado no seu treino atual, o motivo não é falta de exercício. É excesso de coisa errada. Sabe o que é pior? Chega uma hora que você começa a acreditar que o problema é você. Que talvez seu corpo esteja velho demais. Que talvez não dê mais tempo. Mas não é isso. O que está faltando não é motivação, é clareza. Clareza para cortar tudo que não funciona e focar no que realmente move o ponteiro. Clareza para parar de sobreviver e voltar a progredir. Tá na hora de fazer uma escolha. Continuar girando a engrenagem de programas complicados que deixam você mais cansado do que forte, ou eliminar o excesso e focar no que realmente muda o jogo. Esses 6 movimentos não são mágica, são ciência, são estratégia, são resultado. Mas só funcionam para quem tem coragem de recomeçar do jeito certo. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. 1. A verdade brutal por trás do Single Leg RDL. A maioria dos caras ainda acha que precisa de uma academia cheia de máquinas futuristas para ganhar força de verdade. Mas a real é que seu corpo já vem equipado com tudo o que precisa. O problema é que ninguém ensina como usar. O Single Leg RDL, por exemplo, não é só um exercício. Ele é um manual prático de como se mover melhor na vida real. Aquela fora do treino, onde você dobra para pegar sacola, sobe escada, alcança algo no chão, tudo isso sem travar a lombar ou desequilibrar. É um movimento que, à primeira vista, parece simples, mas cada repetição ativa uma cadeia de músculos que trabalha junta, do pé à cabeça.
E o foco não é só músculo, é função, estabilidade, controle. Quando você aprende a fazer esse exercício direito, você não só sente o posterior de coxa e o glúteo queimarem, você sente seu corpo inteiro se organizando melhor. E isso, meu amigo, é o tipo de força que dura. Não é sobre fazer 1000 repetições. É sobre fazer com atenção, sentir o movimento, dominar o equilíbrio. Porque quando você treina em desequilíbrio, seu corpo é obrigado a se reorganizar. E aí ele cresce, fica mais estável, mais consciente, mais forte onde realmente importa. Sem contar que esse exercício é uma arma secreta para o core, aquele centro que estabiliza tudo. E o melhor, sem fazer um único abdominal. Para começar, não precisa nem de peso. Só o peso do corpo já vai te mostrar onde você está travado. Um leve toque na parede, se precisar, para garantir equilíbrio no início. Mas o foco é você dominar o movimento de verdade. A cada semana, mais estabilidade, mais controle. E quando for a hora, você pode começar a adicionar carga com estratégia. Nada de exagero. A evolução aqui não vem da pressa, mas da precisão. E quanto mais você investe nesse exercício, mais retorno ele te dá. Força real, postura mais firme, menos dor no dia a dia. O tipo de coisa que quem só faz leg press nunca vai entender. Porque o que te deixa forte depois dos 40 não é empurrar peso, é ensinar seu corpo a trabalhar como um sistema integrado. E isso começa com esse movimento. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. 2. O movimento que separa os homens dos meninos. O agachamento. Se existe um exercício que envelhece bem com você e ainda faz você envelhecer melhor, é o agachamento. Mas olha ao redor. Quantos caras acima dos 40 você vê agachando de verdade? Pouquíssimos. E sabe por quê? Porque deixaram esse movimento morrer lá atrás, quando começaram a passar o dia inteiro sentados em frente ao computador, dirigindo, relaxando em sofás afundados. E o corpo foi desaprendendo. A mobilidade travou. Os joelhos começaram a estalar. A lombar ficou sensível. E aí veio a crença errada. Melhor não agachar, é perigoso. Só que aí vem o choque de realidade. Todo santo dia você agacha. Para levantar da cama, para sentar no vaso, para brincar com os filhos ou netos. Só que faz tudo isso de forma torta, compensada, enferrujada, porque não treina o padrão certo. E isso não só atrasa seus ganhos. Isso rouba sua independência, sua autonomia, sua confiança. É simples. Se você não consegue agachar com controle hoje, você está abrindo a porta para precisar de ajuda para levantar amanhã. O agachamento bem feito é um recomeço. Ele acorda a cadeia anterior do corpo, quadríceps, glúteos, posteriores, core, e obriga tudo a trabalhar em conjunto. Não tem músculo ocioso, não tem articulação solta. Quando feito certo, ele ativa a produção de testosterona, libera hormônios anabólicos naturais e dá aquele choque no sistema que sinaliza: esse corpo precisa crescer. É o rei dos exercícios de perna, mas entrega benefício para o corpo inteiro. E o melhor, você não precisa começar com barra nas costas. Esquece isso. Um simples agachamento goblet, segurando um halter ou kettlebell no peito, já é o suficiente para te ensinar postura, alinhamento, consciência corporal. A cada repetição, você vai sentindo mais confiança nas articulações, mais controle no movimento, mais solidez nos pés. E aí, quando o corpo pedir, você evolui, com mais peso, com barra, com variações mais desafiadoras. O importante é entender que não se trata só de descer e subir. É sobre reaprender a se mover de forma eficiente. É sobre treinar o corpo para o que a vida exige, com qualidade, consistência e inteligência. Quem domina o agachamento não só fica mais forte, fica mais seguro, mais preparado, mais resistente ao tempo. E lembra,
Não é porque você tem mais de 40 que precisa fazer menos. É porque você tem mais de 40 que precisa fazer o que realmente importa. E agachar bem importa. Muito. E ainda tem um grupo muscular que quase ninguém treina direito. E por causa disso, paga um preço alto sem perceber. 3. A musculatura que carrega sua vida e que quase ninguém treina direito. Tem um detalhe que poucos falam, mas que faz uma diferença absurda. Seus panturrilhas estão carregando você o tempo inteiro. E não é figura de linguagem. Literalmente, a cada passo que você dá, a cada degrau que sobe, a cada desvio rápido que faz na rua, quem tá lá segurando a bronca, mantendo você em pé, evitando torção e desequilíbrio, é sua panturrilha. E ainda assim, é o grupo muscular mais negligenciado da galera, especialmente depois dos 40. O problema? Essa negligência cobra caro. Panturrilha fraca, rábios, tornozelo instável. Tornozelo instável, rábios, joelho sobrecarregado. Joelho sobrecarregado, raro dor, inflamação, desgaste. E esse efeito dominó vai se acumulando até virar aquela típica caminhada arrastada de quem parece sempre um passo atrás da própria idade. E não precisa ser assim. Só que não basta querer uma panturrilha mais estética. Você tem que treinar por função, por performance, por longevidade. Calf raises, os famosos elevações de panturrilha, são mais poderosos do que parecem. Eles não servem só para engrossar a perna, embora façam isso também, se forem bem feitos. Eles fortalecem o tornozelo, estabilizam a base do seu corpo e ativam fibras musculares que ajudam até na circulação. Já sentiu aquela perna inquieta antes de dormir? Pode ser falta de sangue fluindo bem ali embaixo. E adivinha? Panturrilha forte resolve isso também. E não tem desculpa. Você pode começar agora, na escada da sua casa ou até no meio da sala. 3 séries com peso do corpo, focando no controle do movimento e na contração no topo. Nada de pular repetições, nada de só subir e descer rápido. O segredo está na intenção. Quando começar a dominar, aí sim você pode adicionar peso. Uma mochila com livros, um dumbbell, qualquer sobrecarga progressiva. Com o tempo, você vai notar não só uma perna mais firme, mas um caminhar mais seguro, uma estabilidade absurda nos treinos e até mais facilidade em movimentos complexos. Porque é isso que uma base forte entrega. Confiança para subir, correr, mudar de direção, sem medo, sem travar. E o melhor? É cumulativo. Quanto mais você investe nesse pequeno, mais ele te devolve em performance. E isso te prepara para o próximo nível, porque agora chegou a hora de falar de um dos exercícios mais ignorados, mas que podem transformar sua postura, seu visual e sua força de puxada de forma brutal. 4. A puxada que reconstrói sua postura e devolve sua força real. Vamos ser sinceros por um instante. Quantas vezes no seu treino, ou na sua vida, você realmente puxou algo com força, usando as costas, os braços, a pegada? A maioria dos caras passa o dia empurrando. Empurra a porta, empurra carrinho de supermercado, empurra planilha na frente do computador. E aí na academia, adivinha? Mais empurrada. Supino, máquina, tríceps. Resultado? Um corpo com peito encurtado, ombros jogados para frente e uma postura que denuncia o tempo todo. Esse cara só treina pela metade. É aqui que entra o Inverted Row, o exercício que pouca gente faz, mas que muda completamente o jogo para quem passa dos 40. Ele é o oposto do push-up. E por ser o oposto, ele é o equilíbrio. Enquanto o push empurra, o row puxa. Enquanto um ativa o que você vê no espelho, o outro fortalece o que sustenta sua estrutura lá atrás. Ombros, trapézio, romboides, core, tudo engajado para puxar seu corpo contra a gravidade. E isso, meu amigo, é um tipo de força que você sente até na sua forma de caminhar.
A maioria dos homens com mais de 40 desenvolve uma leve, ou não tão leve assim, corcunda. Não porque querem, mas porque o corpo está respondendo a anos de postura ruim, falta de puxada e excesso de sedentarismo. O Inverted Row combate isso diretamente. Fortalece os músculos que seguram suas escápulas no lugar, que te fazem parecer mais ereto, mais imponente, mais forte, mesmo sem dizer uma palavra. E o mais legal, é totalmente ajustável. Não consegue fazer numa barra baixa? Começa mais inclinado. Quanto mais na horizontal, mais difícil. Dá para adaptar em casa, numa mesa firme, numa barra improvisada, num par de TRX ou elásticos. Sem desculpas. O que importa é manter a forma. Corpo alinhado, escápulas ativadas, puxada consciente, sem impulso, sem pressa. Só controle e repetição bem feita. Com o tempo, além de postura e força de puxada, você ainda ganha mais estabilidade no ombro. Um ponto crítico para quem já sofreu com dor nessa região. O movimento também ativa seu core de forma brutal, sem precisar fazer prancha ou abdominal. Porque manter o corpo em linha reta durante cada repetição exige mais do que parece. E sabe o que isso tudo representa? Capacidade. Capacidade de escalar, de se puxar, de resistir, de agir. Quando você tem essa força de volta, você se sente mais funcional, mais vivo, mais confiante. E se você acha que já treinou o suficiente para ter isso, talvez esteja só treinando do jeito errado. Mas calma, porque agora vem um movimento que você conhece desde sempre, mas que talvez nunca tenha feito do jeito certo. 5. O clássico que nunca sai de moda e nunca deveria sair do seu treino. Push-up, flexão, um dos movimentos mais antigos do mundo. Você provavelmente já fez aos montes na escola, no quartel, nos treinos da juventude. Mas deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você fez uma flexão realmente bem feita? Com técnica, com intenção, com controle do corpo inteiro? Porque a maioria acha que já superou esse exercício, quando na real nem começou a dominar ele de verdade. A flexão é muito mais do que peito e tríceps. É uma aula de tensão corporal. Quando feita direito, ela ativa o core, estabiliza os ombros, fortalece os braços e ainda ensina seu corpo a gerar força em sincronia, da ponta do pé até a cabeça. Não é só descer e subir. É manter uma linha sólida, sem quadril caindo, sem bunda empinada, sem cotovelo abrindo para os lados. É transformar um movimento simples numa construção brutal de força funcional. E sabe o que mais? A flexão é o tipo de exercício que você leva para a vida. Literalmente. Empurrar algo pesado, se levantar do chão, ajudar alguém, defender uma posição. Tudo isso se apoia nesse padrão de movimento. Não é só estética, é sobrevivência, é independência. E com o tempo, esse tipo de força prática se torna a diferença entre continuar ativo ou começar a depender dos outros. Se você não consegue fazer uma flexão padrão ainda, tudo bem. Ninguém está aqui para comparar número de repetições. Está aqui para construir base sólida. Começa na parede. Depois, vai para o banco. Depois, para o chão. E quando dominar, explora variações. Diamond para desafiar os tríceps. Wide para ampliar a pegada no peitoral. Fit Elevated para intensificar a carga. Cada fase é uma nova conquista. Um novo nível de força. E não subestime o impacto cardiovascular desse exercício. Quando bem feito, ele exige tanto controle de respiração e ativação muscular que seu coração acelera, sua circulação melhora e você sente o corpo todo trabalhar junto. Poucos movimentos entregam tanto com tão pouco equipamento. Aliás, nenhum equipamento. Só você, o chão, e sua capacidade de fazer o corpo subir com dignidade. A verdade é simples. Se você não consegue se levantar do chão com firmeza, tem algo errado no seu treino. E a flexão bem feita é um sinal claro de que seu corpo ainda responde, ainda aprende,
ainda cresce. E isso, depois dos 40, é como ouro. E agora que seu corpo já aprendeu a empurrar, puxar, estabilizar e resistir, chegou o momento de testar tudo isso junto, com intensidade, com explosão e com o tipo de movimento que mistura força e fôlego numa pancada só. 6. O exercício que junta força, fôlego e agilidade num só movimento. Se você acha que treinar é só levantar peso, talvez ainda não tenha entendido o que realmente te mantém jovem. Porque força é essencial, sim, mas força sem condicionamento é igual motor potente com tanque vazio. E é aí que entram os Mountain Climbers, um exercício que parece simples, mas entrega mais resultado do que muito aparelho de academia junto. Quando bem feito, ele ativa o core, acelera o coração e ensina seu corpo a se mover rápido, com controle. E isso vale ouro depois dos 40. A grande sacada desse movimento é o impacto múltiplo. Ele não é só abdominal. Ele é abdômen, ombro, quadril, cardio e coordenação, tudo ao mesmo tempo. Você entra numa posição de prancha e começa a alternar os joelhos em direção ao peito, como se estivesse correndo parado. Só que a diferença é que, para fazer certo, você precisa manter o quadril alinhado, o core travado e a respiração sob controle. Parece fácil, até você tentar fazer 30 segundos sem desabar. O mais louco é que, em poucos segundos, seu corpo já está em alerta máximo. O coração dispara. O suor aparece. O abdômen começa a queimar. E você entende, na prática, o que é um movimento eficiente, porque não tem tempo a perder. A cada repetição, você ativa o sistema cardiovascular e fortalece a musculatura profunda do core, aquela que realmente te protege contra dor lombar, desequilíbrio e lesão. E o melhor, não precisa de espaço, não precisa de equipamento, não precisa de desculpa, só precisa de consistência. 3 séries de 20 segundos já são o suficiente para te deixar ofegante no início. Mas à medida que você evolui, pode brincar com variações, cruzando os joelhos, desacelerando o tempo, aumentando o intervalo. E o corpo responde, com mais resistência, mais explosão, mais coordenação. Esse tipo de exercício constrói um corpo pronto. Pronto para correr atrás do cachorro, subir 2 lances de escada sem travar, carregar as compras, brincar com os filhos, fugir da chuva ou até levantar rápido do sofá quando o telefone toca. É sobre performance na vida real. E é isso que separa quem treina por estética de quem treina para ser funcional, forte e ativo por décadas. Agora para e pensa, quantos dos seus treinos realmente trabalham tudo isso junto? Quantos movimentos fazem seu coração bater forte e, ao mesmo tempo, desafiam sua força e sua técnica? O Mountain Climber é um lembrete brutal de que não existe idade para se movimentar com intensidade. Existe decisão, existe vontade e existe estratégia. E agora que você viu os 6 exercícios que podem transformar completamente o seu corpo, vem a parte mais importante de todas. Você chegou até aqui porque alguma coisa dentro de você sabe que dá para mais, que dá para ser mais forte, mais funcional, mais presente. Talvez você tenha passado os últimos anos acreditando que seu melhor já ficou para trás. Mas e se for exatamente o contrário? E se o melhor ainda estiver à sua frente, esperando você fazer as escolhas certas? A verdade é que esses 6 exercícios não são novidade. Eles são ancestrais, são básicos e justamente por isso são os mais poderosos. Só que não adianta saber quais são se você não aplicar. Não adianta conhecer a teoria se continuar repetindo os mesmos erros práticos. E o maior erro de todos? Achar que o tempo passou e agora é tarde demais para mudar. Nada disso. Se você ainda respira, ainda tem tempo. Ainda tem margem para crescer, para evoluir,
para recuperar o corpo que você sente falta. Não pelo ego, mas pela liberdade, pela autonomia, pela sensação de entrar numa sala e saber que você ainda está no controle. Porque é isso que esse tipo de treino constrói. Confiança de dentro para fora. Então, agora é com você. Vai fechar esse vídeo e seguir com a mesma rotina ineficiente de sempre? Ou vai usar esse conhecimento para virar o jogo, um treino de cada vez? A escolha é sua. Mas lembra, se você não consegue se comprometer com 6 movimentos, o que mais na sua vida está ficando pela metade? Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se você está pronto para transformar seu corpo de verdade com treino inteligente, focado e funcional, fica por aqui, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você estava esperando.